O filme começa com a cena de alguém que está tirando um corpo de dentro de um carro. Depois disso, enterrado imediatamente. Logo após, a cena mudou para um homem chamado Jack que tentava pegar uma carona na beira de estrada desconhecida. É um pouco estranho quando podemos ver que há uma placa de trânsito que diz para nunca dar carona a ninguém nesta estrada. Não se sabe exatamente o que isso significa, mas é claro que todo carro que passa naquela estrada nunca dá carona para Jack, tanto de recém-chegados quanto de moradores da região. Jack, que estava sozinho, só poderia caminhar enquanto reprimia suas emoções. Com o passar do tempo, Jack continuou andando até que finalmente viu um homem e uma mulher discutindo dentro de um carro que estaciona perto de Jack. Em seguida o homem deixou os dois no meio da estrada. Verônica é uma francesa nativa. No entanto, ela é fluente em seu inglês, enquanto Jack é do Reino Unido e, infelizmente, ele não entende nada de francês. Para sua informação, Jack estava na França naquela época, mas, infelizmente, quando estava para voltar para casa, foi assaltado por bandidos no meio da estrada. Como resultado desse incidente, todo o seu dinheiro, um telefone celular e também um carro que ele dirigia foram roubados pelos bandidos. Mas, felizmente, ele ainda tinha seu passaporte com ele. Por outro lado, Verônica mora sozinha e planeja migrar e se aventurar em outro país. Ela disse a Jack que seus pais morreram de uma doença crônica. Quando a noite caiu, eles decidiram passar algum tempo na floresta. Enquanto esquentava o corpo, Verônica disse a Jack que recentemente estava praticando para fazer um autógrafo. Pela manhã Jack acordou e percebeu que Verônica não estava mais perto dele. Acontece que a mulher estava nadando em um lago próximo do local. Jack, imediatamente mergulhou no lago também. Depois de se banharem juntos no lago, continuaram a viagem caminhando pelas estradas da região. Já sem esperanças, inesperadamente eles se deparam com um carro que se oferece para levá-los para passear. No entanto, Verônica não parecia nada feliz e começou a sentir medo daquele homem que pretendia ajudá-lo. A propósito, este homem é Grizzard. Ele é natural da região e não fala inglês muito bem. Portanto, ele decidiu levar Jack e Verônica, ficar em sua casa primeiro e conhecer sua esposa que morava na Inglaterra. Bem, Jack não pode recusar o convite e eles vão imediatamente para a casa do homem. Em seguida, Jack e Verônica, que haviam chegado, foram imediatamente recebidos pela esposa de Grizzard, Mary. De lá, Jack foi enviado para seu quarto por Mary, enquanto Verônica foi enviada por Grizzard para seu quarto. Depois que Mary deixou Jack sozinho no quarto, Jack, que já estava cansado, deitou-se imediatamente na cama e logo adormeceu. Quando Jack acordou, já era noite. Então, ele ficou curioso sobre uma caixa que tinha Grizzard escrito nela. Quando a caixa foi aberta, havia várias fotos da juventude de Grizzard e Mary. Não para por aí. Há também a foto de um menino e uma menina dentro da caixa. Com base no que tinha visto, Jack tinha certeza de que Grizzard e Mary não estavam sozinhos nesta casa. Apesar disso, nem Jack nem Verônica viram uma menina ou um menino na casa. Depois de um jantar, Jack propositadamente aproximou-se de Verônica, que fumava no terraço da casa. Bem, para se aproximar, Verônica também contou a ele que ela tinha um irmão. Mas, infelizmente, seu irmão foi atropelado por um trator quando os dois brincavam de esconde-esconde em um campo. Então, Jack voltou para casa para acompanhar Grizzard para assistir TV naquela noite. Nesse ponto, Jack disse que tinha que deixar a casa de Grizzard o mais rápido possível porque ele tinha que voltar para a Inglaterra para encontrar sua família. Além disso, Verônica também planeja migrar para outros países para continuar sua vida lá. Não muito tempo depois, Jack perguntou sobre os filhos de Grizzard, mas Grizzard respondeu estranhamente que não tinha filhos. Então, Jack começa a se perguntar de quem é o filho na fotografia que ele viu em seu quarto antes. Claro, Jack ficou surpreso com a declaração de Grizzard, mas não quis se incomodar e foi dormir na hora. Quando Jack acordou no dia seguinte, ele tomou um banho antes de sair da casa de Grizzard. No entanto, a situação em casa naquela manhã estava estranhamente tranquila. Além disso, Verônica também não estava lá. Apenas quando Jack começou a pensar demais, Grizzard apareceu de repente enquanto segurava um martelo.
Grizzard então disse que Verônica havia saído mais cedo naquela manhã e ela não se sentiu à vontade para acordar Jack, que estava dormindo. Pelo que Grizzard disse, Jack ficou mais desconfiado ainda com o que estava acontecendo. Em vez disso, embora Grizzard admitisse que acabará de consertar a porta, no final, Jack começou a acreditar nas palavras de Grizzard depois de ver uma carta escrita por Verônica antes de ela sair de casa. Jack ficou chateado depois de ler a carta. Inesperadamente, a partir da carta, Jack começou a perceber que algo estava errado. Para ser mais específico, os autógrafos de Verônica não correspondiam ao que ele viu quando ficaram na floresta. Infelizmente, quando ele estava prestes a perceber, o Jack foi repentinamente espancado por alguém até desmaiar. Naquele momento, ao acordar, já havia sido transferido para uma caminhonete, carro que também tínhamos visto no início do filme. A partir daqui, descobriu-se que Jack foi deliberadamente amarrado e sequestrado por um homem de meia-idade chamado Delacroix. Jack imediatamente percebe que ele tinha sido sequestrado por um caçador psicopata. Além disso, Delacroix também não forneceu mais informações e até o alimentou com um prato de sopa. Logo em seguida, Delacroix admite que todas as ameaças que fez a Jack, na verdade, não passava de blefes. Que foi um tanto quanto estranho. Ele simplesmente fez isso para impedir que Jack lutasse com ele no momento. Depois disso, a corda da mão de Jack foi desamarrada e Delacroix tirou uma foto dele com uma câmera. Não tenho certeza de qual é o objetivo de tirar a foto dele. Delacroix então o carregou de volta para a caminhonete enquanto colocava fita adesiva em sua boca. Não parou por aí. Delacroix também pretendia anestesiá-lo com uma seringa que ele havia preparado. Por sorte, quando Jack estava prestes a tomar uma injeção, Delacroix viu fumaça na cabana e voltou para o fogão, que ainda estava queimando. A partir daí, Jack imediatamente tentou escapar o mais rápido possível e foi o mais longe possível da traseira da caminhonete. Depois de se afastar, Jack finalmente voltou para a casa de Grizzard. Então ele viu Mary e Grizzard novamente, que se preparavam para sair de casa. Depois que os dois saíram, Jack foi direto para casa em busca de Verônica. Ao procurar, encontra Verônica trancada em um dos quartos. Sem mais delongas, Jack a soltou imediatamente. Mas, inesperadamente, Grizzard e Mary voltaram para casa. Essa garota não pode sair desta casa. Felizmente, os dois conseguiram fugir de casa. No entanto, sua fuga foi percebida por Mary e Grizzard, que começaram a entrar em pânico. No final, eles não conseguiram escapar, pois estavam apenas correndo enquanto Mary e Grizzard os perseguiam usando o carro. Como resultado, Jack e Verônica não têm outra escolha a não ser forçados a enfrentar Mary e Grizzard. Verônica ainda não desistiu naquele momento. Ela então imediatamente trouxe Jack para fugir para uma cabana. Eles então decidiram se esconder naquela cabana. Mas, surpreendentemente, a cabana acabou sendo a cabana Delacroix, e ele também havia chegado à cabana. Delacroix, por outro lado, ficou confuso depois que Verônica apareceu na frente dele. Nesse momento, Jack ameaçou Delacroix com uma espingarda até que ele escorregou e ficou preso em um ferro pontiagudo. Não se sabe o que Verônica estava planejando lá, mas está claro que ela escondeu Jack com uma lona. Além disso, Verônica ainda não estava satisfeita com a morte de Delacroix. Ela então enfiou uma faca em seu peito. Depois disso, Grizzard e Mary entraram na cabana. Grizzard imediatamente falou em francês com Verônica. Em francês, Verônica se refere a ele como pai. Na verdade, ele ainda consegue imaginar a forma de Verônica quando ela ainda era uma criança. Em outras palavras, Verônica estava mentindo para Jack o tempo todo. O mesmo vale para Grizzard, que disse a Jack que não tinha filhos, apesar do fato de Verônica ser sua filha. Neste ponto, foi revelado que Verônica era uma assassina em série que poderia matar qualquer um sem motivo aparente. Além disso, Verônica também assassinou brutalmente seu irmão mais novo depois que eles acabaram de brincar de esconde-esconde, então é por isso que no início do filme nos é mostrado um corpo de uma pessoa sendo enterrado, e o autor do crime era simplesmente a Verônica. Mas infelizmente, desde que Jack enlouqueceu com a situação, ele não quis mais ouvir a explicação de Mary e Grizzard, que na verdade são os pais de Verônica.
Infelizmente, Mary, que tentava conversar em inglês com Jack, foi imediatamente espancada por Verônica até que perdeu a consciência. Então apenas Grizzard permaneceu naquela situação não podendo fazer mais nada, e também não tinha outra escolha e só poderia desistir depois de ser deixado por Verônica e Jack. Antes de o filme terminar, Verônica levou Jack para longe do país com um sorriso feliz no rosto, enquanto o próprio Jack se sentia da mesma forma no momento. Jack ainda não tinha ideia de que seria morto por aquela mulher também. Basicamente, desde o início do filme, recebemos uma dica sobre os sinais de trânsito que proíbem dar carona a qualquer pessoa. Podemos supor que os sinais de trânsito explicam o que Verônica, que é uma garota psicopata, havia feito antes. Assim tentou fugir dos pais dela várias vezes até que Grizzard foi forçado a colocar a placa para que sua filha não recebesse uma carona, evitando assim mais acidentes. Não parou por aí. Grizzard e Mary não queria que sua filha estivesse na prisão pelos seus atos. Por outro lado, eles também não querem mais mortes que continuam aumentando, portanto, Grizzard está disposto a pagar a Delacroix, que trabalha como açougueiro, a sedar Jack e levá-lo a um lugar distante dali. Verônica era uma assassina. Quando reflito sobre a cena anterior, acredito que eles já sabiam que Jack teria mais confiança em Verônica, que se fez de vítima desde o início e contou suas histórias para Jack. Esse é o Mundo Recap. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nada, e até mais.